Então, boa noite a todos. É um prazer imenso estar com vocês em mais um evento da RGC Invest, no Fronteiras do Investimento. Nós tratamos desse assunto, reforma tributária, há algum tempo atrás, e interessante, né? Foi um dos assuntos com maior acesso no YouTube e foi um dos assuntos também com maior frequência. Nós tivemos o maior número de convidados presentes entre clientes e convidados. Então, eu quero dizer a vocês que esse assunto estamos repetindo, não só porque foi um dos mais procurados, mas também pela relevância no momento, né? Os investidores todos vivem hoje uma certa incerteza sobre o futuro do Brasil, sobre as questões fiscais envolvidas na saída desse momento crítico que nós passamos com a pandemia. Então, nós conseguimos juntar um time de estrelas aqui para falar sobre esse assunto. Eu vou pedir a cada um de vocês que se apresente rapidamente e depois da apresentação eu lanço a pergunta inicial para que o Bernardo possa abrir esse nosso bate-papo. Por favor, Bernardo, uma apresentação rápida. Bom, sou Bernardo Api, sou diretor do Centro de Cidadania Fiscal e participei da elaboração de uma das propostas de reforma tributária, que é a PEC 45, do deputado Baleia Rossi, que é a proposta da Câmara dos Deputados. Muito obrigado, Bernardo. Caio Megali, por favor, se apresente. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Sou Caio Megali, economista-chefe da XP Investimentos. Vamos debater aqui reforma tributária e temas econômicos de forma geral, cenários para o ano que vem. Obrigado pelo convite de novo. Muito obrigado, Caio. Eric, por favor, se apresente. Boa noite a todos, boa noite, Caio, Bernardo, que já esteve com a gente em outras oportunidades. Em nome do Ricardo, um abraço a todo mundo da RGC. Sou Eric DK, sou analista político da XP, fico baseado aqui em Brasília, e a ideia hoje é trazer um pouco dos cenários políticos que tangem aí a reforma tributária e apresentar para vocês aí qual pode ser o desdobramento desse tema nos próximos meses aqui em Brasília. Muito obrigado, Eric. Ângelo também, por favor, se apresente. Boa noite, é um prazer também, obrigado pelo convite. Eu sou auditor fiscal do Estado de São Paulo, sou economista e auditor fiscal do Estado de São Paulo. Eu tenho participado das reuniões do CECIF, nas discussões acerca da PEC 45, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês aqui. Pela segunda vez, né, Ângelo? Pela segunda vez. Você foi o primeiro palestrante sobre reforma tributária. Hoje o pai da criança está aqui, né? Ótimo, né? Então é isso. Muito obrigado a todos. Vamos para a pergunta inicial, né, Bernardo? Por que a reforma tributária é tão importante para o país e que instrumentos a PEC 45 traz que podem fazer a diferença como vetor de crescimento para o Brasil nos próximos anos? Bom, antes de mais nada, aproveitar e cumprimentar a todos, cumprimentar o Ricardo, em nome dele, a equipe da RGC, cumprimentar o Caio, o Ângelo e o Eric, meus companheiros aqui nesse debate, que alguns com muita experiência, Caio, que já foi secretário de Finanças Municipal, já esteve no Ministério da Economia, então tem uma grande experiência aí. Eu vou fazer uma apresentação tentando falar um pouquinho, um overview muito rápido do que é a PEC 45 e explicar por que ela é importante para o Brasil. E eu acho que isso pode ajudar depois no debate que nós vamos fazer. Só para confirmar, tá ok aí a apresentação? Ok, então, estamos ouvindo. Tudo bem. Bom, então falando o que é a PEC 45, na verdade o que a PEC 45 propõe é substituir 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, e na versão mais recente, muito provavelmente também a CID Combustíveis, por um único imposto sobre bens e serviços, o IBS. O IBS é um imposto sobre valor adicionado e o desenho do IBS proposto na PEC 45 não tem absolutamente nada de original. Esse é um ponto importante. Ele é simplesmente trazer para o Brasil as recomendações internacionais para o que é um bom imposto sobre valor adicionado. Quando o imposto sobre valor adicionado é bem desenhado, ele é um imposto sobre consumo.
ainda que cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização. Que características são essas? Uma base ampla de bens e serviços tem que incidir sobre mercadorias, serviços, sobre intangíveis, cessão de direitos, licenciamento de direitos, e essa é a base ampla, é fundamental, né, na nova economia, em que a fronteira entre o que é mercadoria, serviço e direito é cada vez menos clara. Segundo, alíquota uniforme, aliás, regras as mais uniformes possíveis, o mínimo possível de exceções e uma única alíquota se for possível. Por que uma única alíquota para todos os bens e serviços? Porque múltiplas alíquotas geram a necessidade de classificação, e a necessidade de classificação gera, inevitavelmente, burocracia e contencioso. Só para vocês terem uma ideia, na Suécia, onde a propensão ao litígio é muito menor que no Brasil e onde só tem 3 alíquotas positivas de IVA, o fisco estimou que a adoção de uma alíquota uniforme reduzia em 30% o custo de compliance, o custo burocrático de pagar imposto no país. Terceira característica é tributação no destino, ou seja, em operações entre jurisdições, o imposto pertence à jurisdição de destino. Normalmente isso é implementado via desoneração das exportações e tributação das importações entre países, mas pode ser implementado através de outras formas, inclusive no caso brasileiro, nas transações entre entes da federação, a proposta é fazer isso de uma forma distinta. Crédito amplo, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva dá crédito. Ressarcimento ágil de créditos, no caso da PEC 45, a proposta é que em no máximo 60 dias, se um exportador, por exemplo, acumula um saldo credor do imposto, ele seja devolvido, e desoneração total de exportações e investimentos. Além disso, a proposta é complementar o modelo com um imposto seletivo sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas. Nós estamos falando aqui de fumo, bebida alcoólica, e muito provavelmente combustíveis fósseis, também no lugar da CID combustível, mantendo a carga tributária atual. Bom, onde tem alguma originalidade na PEC 45? Tem em como tratar, como migrar para esse modelo no país que tem um sistema extremamente distorcido, como é o sistema atual do Brasil, e respeitando o fato de que nós estamos tratando de tributos federais, estaduais e municipais. A forma como se propõe isso é um modelo com uma arrecadação centralizada, ou seja, o IBS seria cobrado por uma agência tributária nacional e a gestão dessa agência seria compartilhada entre a União, os estados e os municípios, ou seja, um imposto que é gerido conjuntamente pelos 3 entes da federação. Essa agência tributária nacional arrecada o tributo e transfere a arrecadação para cada um dos entes da federação pelo princípio do destino. Esse modelo faz com que, para o contribuinte, o IBS seja um único imposto, mas que na prática seja a soma de 3 impostos, um federal, um estadual e um municipal, que tem a mesma legislação, são cobrados conjuntamente, mas no fundo o modelo do IBS é este, é fazer com que para o contribuinte 3 impostos sejam percebidos como um único imposto. Esse modelo de arrecadação centralizada também é muito importante para garantir a devolução dos créditos acumulados, por exemplo, no caso de um exportador. Por quê? Porque no modelo com a arrecadação centralizada, se um exportador, por exemplo, acumula um crédito, esse montante ele permanece na agência, ele não é distribuído nem para a União, nem estados, nem municípios. E isso facilita a devolução do crédito para esse exportador. Qualquer outro modelo em que cada ente da federação possa cobrar seu imposto, esse exportador vai depender desse ente da federação tirar dinheiro do seu orçamento para poder pagar ele, para poder devolver o dinheiro que pertence a ele. E a gente sabe que no Brasil, na situação de crise fiscal que a gente tem, isso, na verdade, tende a não acontecer. Segunda característica do IBS é uma transição relativamente longa, de 10 anos, um período inicial de teste de 2 anos, em que o IBS seria cobrado a alíquota de 1%, e o montante pago de IBS seria compensado no montante devido de COFINS, ou seja, no fundo não tem basicamente nenhum impacto nem setorial nem federativo durante esse período de teste, mas você já sabe qual é o potencial de arrecadação e o impacto da distribuição pela receita, e depois um período de 8 anos de transição propriamente dita, em que a alíquota dos tributos atuais é progressivamente reduzida e a alíquota do IBS é progressivamente elevada.
Esse modelo ele permite fazer a transição mantendo a carga tributária totalmente constante, porque a gente está reduzindo um tributo que a gente sabe qual é a arrecadação que ele tem, e aumentando a alíquota do IBS, depois do período de teste também já se sabe qual é o potencial de arrecadação do IBS, e por isso é possível fazer essa transição mantendo a carga tributária totalmente constante. E um ponto importante aqui é por que precisa desse prazo de transição relativamente longo. Na verdade, por dois motivos. O primeiro é que essa mudança, a transição para o IBS, muda preços relativos. Alguns sobem, outros caem. No agregado, tem alguns estudos que mostram que no agregado é deflacionária a mudança, ou seja, o deflator do PIB ele tende a reduzir, mas tem mudança de preços relativos e isso precisa dar um tempo para que as empresas se ajustem a essa mudança de preços relativos. Segundo motivo para a transição relativamente longa, e o principal, é dar segurança jurídica para as empresas que fizeram investimentos com base no sistema tributário atual. Porque a empresa fez um investimento em cima de um sistema todo distorcido, com base em um benefício fiscal que vai deixar de existir com a transição para o IBS, mas se você fizer uma transição muito rápida, esse investimento essa empresa pode ter que operar com uma margem muito baixa, ou às vezes sequer conseguir operar, e isso pode implicar numa perda de capital para essa empresa. Então, esse prazo de transição permite que as empresas recuperem os investimentos feitos com base no sistema atual e que os novos investimentos passem a ser feitos com base no novo sistema tributário. E, finalmente, uma característica do IBS é que se propõe que os entes da federação, União, Estados e municípios tenham autonomia na fixação das suas alíquotas. Ou seja, a alíquota é uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços, mas ela pode variar entre os entes da federação. Como é que funciona esse modelo? Tem uma alíquota que é adotada de forma automática durante a transição, que nós chamamos de alíquota de referência, que é uma federal, uma estadual, uma municipal, e o default na transição é uma única alíquota, que é a mesma em todo o Brasil, em todas as localidades. Mas, se a União, o Estado ou o município quiser, eles podem botar a sua alíquota acima ou abaixo da alíquota de referência e, portanto, assim gerir sua arrecadação. Nós achamos que isso é importante dentro de uma federação, porque o princípio federativo pressupõe a autonomia dos entes na gestão de suas receitas e das suas despesas. É importante entender que o IBS é um imposto sobre consumo. Se você aumentar a alíquota em 1%, o preço ao consumidor de todos os bens, todos os serviços, aumenta em 1% na sua localidade. Se tiver uma boa justificativa para fazê-lo, ótimo. Se não tiver, isso certamente vai ter um custo em termos eleitorais. O consumidor é o eleitor, portanto, aumenta muito a responsabilidade política esse modelo. Bom, então o tema agora da minha fala é um pouco sobre os impactos da reforma. O principal motivo para se propor a reforma tributária é que ela tem um impacto muito positivo sobre o potencial de crescimento do país. Tem um estudo do Braulio Borges que estima que a aprovação da PEC 45 poderia elevar o PIB potencial do Brasil em 20 pontos percentuais em 15 anos, considerando só os efeitos diretos. E isso seria a consequência tanto do aumento da produtividade total dos fatores, que é a coluna azul aqui, quanto do estoque de capital, que é a coluna cinza, e o efeito agregado seria essa coluna laranja. É importante notar que esse é um efeito que nos primeiros 5 anos posteriores à aprovação da reforma é relativamente pequeno, que se torna mais relevante a partir do 6º, 7º, 8º ano, e aí ele se torna mais relevante, e isso era esperado tanto por conta da transição prevista na PEC 45, como pelo lag que existe entre mudanças institucionais e o efeito que isso tem sobre decisões de investimento. No longo prazo, esse aumento de 20 pontos percentuais, o grosso do aumento ocorre em 15 anos, tem um efeito residual. O efeito de longo prazo é um aumento de 24 pontos percentuais do PIB potencial. Isso não significa que não tenha nenhum efeito positivo no curto prazo, e esse é um ponto importante, até bom estar o Caio Megali aqui, porque eu acho que ele vai poder falar a respeito. Por quê? Porque o aumento do potencial de crescimento da economia que resulta da reforma tributária tem um efeito muito positivo sobre a solvência do setor público brasileiro. Esse mesmo estudo do Braulio, ele estimou qual seria a trajetória da dívida pública brasileira mantendo o teto dos gastos daqui até 2036, que é
quando acaba o teto dos gastos, e ele estimou que sem a reforma a dívida ficaria oscilando em torno de 100% do PIB, e com a reforma cairia para perto de 30% do PIB em 2036. A diferença é absolutamente brutal em termos de capacidade de solvência do setor público, e isto tende a se repetir numa melhora de expectativas e numa redução de juros de longo prazo, que pode ajudar a saída da pandemia. Embora os efeitos setoriais federativos não ocorram no curto prazo, entre a aprovação da reforma e o início da cobrança, no mínimo 1 ano e meio, depois mais 2 anos no período de teste, ou seja, no mínimo 3 anos e meio em que não tem nenhum efeito setorial ou federativo negativo, mas os efeitos de curto prazo podem ser importantes na saída da pandemia. De onde vem esse aumento tão grande assim do potencial de crescimento? Vem de vários fatores, alguns mais óbvios, que a redução do custo de conformidade e do contencioso tributário, que a redução do contencioso não só reduz custos para as empresas, mas reduz também a insegurança jurídica, o que tem um efeito positivo sobre o investimento. Tem um efeito bastante relevante resultante da eliminação da cumulatividade do sistema tributário atual, ou seja, dos tributos que são pagos ao longo da cadeia e não são recuperados por falha no modelo de tributação indireta do Brasil hoje, que acabam levando a um aumento bastante grande do investimento, depois vou mostrar um número, e reduzindo o custo das exportações, e isso acaba tendo um efeito positivo para o crescimento do país. E, finalmente, o efeito mais importante é uma organização mais eficiente da economia. A estrutura produtiva no Brasil está organizada de forma extremamente distorcida, exatamente por conta de falhas do sistema tributário brasileiro atual. Aqui, no fundo, toda vez que você tem uma exceção, a economia, dentro da tributação de bens e serviços, a economia se organiza de forma a minimizar o custo tributário, na maioria das vezes aumentando o custo econômico de produção, que é o custo de capital e trabalho. Isso acontece de forma generalizada na economia brasileira, mas só para dar um exemplo, quer dizer, uma empresa no Brasil hoje monta o centro de distribuição não onde minimiza o custo de logística, mas onde tem o melhor benefício tributário, aumentando o custo de logística. Aquilo que do ponto de vista da empresa faz sentido, do ponto de vista da economia como um todo, é um desastre, porque aumenta o custo econômico de produção. No caso específico, eu dei o custo econômico da distribuição das mercadorias. Bom, além desse trabalho do Braulio, foi feito um segundo estudo com base no modelo de equilíbrio geral, com a matriz insumo-produto, com 2 professores da UFMG. E nesse segundo estudo foram feitos 3 cenários. Um cenário que nós chamamos de cenário base, que considera só uma parte dos efeitos da reforma tributária. Basicamente, 2 efeitos. A eliminação da acumulatividade que existe no sistema tributário atual e a uniformização da alíquota incidente sobre o consumo, que acaba refletindo uma parte dos efeitos setoriais da reforma tributária. Além disso, foram feitos outros 2 cenários que consideram os demais efeitos da reforma tributária sobre a produtividade, seja os efeitos de redução de custo de compliance, redução de contencioso, seja os efeitos de eliminação de distorções geográficas, seja os efeitos de uma parte dos efeitos setoriais que não são captados por esse cenário base, e aqui nós consideramos 2 cenários adicionais, um cenário que nós chamamos de otimista, que toma o trabalho do Braulio como referência, então a gente traz todo o aumento da produtividade que sai do trabalho do Braulio para dentro desse cenário, e o cenário conservador, que é um cenário intermediário em que metade dos efeitos positivos sobre a produtividade é incorporado. O que a gente vê é que os impactos macroeconômicos são positivos em todos os cenários, tem um aumento do PIB em todos os cenários, no cenário base de 4%, no conservador de 12%, no otimista de 20%. O que é muito interessante é que no cenário base, que basicamente reflete a eliminação da acumulatividade, o aumento da taxa de investimento é de 16%. Ou seja, a cumulatividade que existe hoje no sistema tributário brasileiro tem um efeito muito negativo sobre a taxa de investimento no país. Tem um aumento também relevante das exportações, mas aqui nesses cenários tem um pressuposto de manutenção do saldo comercial e, portanto, na verdade, tem implícito uma valorização da taxa de câmbio. O cenário base, o consumo das famílias cresce menos, isso era esperado. Por quê? Porque tributos que incidem hoje sobre as exportações e os investimentos
passam a incidir sobre o consumo. Mas o efeito positivo da reforma tributária sobre a renda das famílias, mesmo no cenário base, é maior do que o efeito negativo do deslocamento da tributação das exportações e do investimento para o consumo, o que resulta num aumento, ainda que pequeno, do consumo das famílias. Nos demais cenários, o consumo das famílias é exatamente o maior beneficiado do aumento da produtividade. Em todos os outros demais cenários, o consumo cresce mais do que o PIB, mostrando que o aumento da produtividade que resulta da reforma tributária tende a beneficiar, sobretudo, o consumo. Também tem um impacto aqui sobre trabalho, horas trabalhadas, que é um indicador do impacto positivo sobre o emprego da reforma tributária. Esse mesmo estudo avaliou a evolução do poder de compra das famílias por faixa de renda. Então, desde a renda até um salário mínimo familiar até maior que 30 salários mínimos, em todos os cenários, que é interessante, o aumento do poder de compra, que reflete o aumento da renda das famílias, mas, sobretudo, a mudança na tributação da cesta de consumo das famílias, em todos os cenários, o aumento do poder de compra das famílias de menor renda é maior que nas famílias de maior renda. E a principal razão para isso é que hoje a cesta de consumo das famílias ricas é menos tributada do que a cesta de consumo das famílias pobres. Não estou falando só que imposto indireto é regressivo, porque pobre consome uma parcela maior da renda do que rico. Não. Além disso, no Brasil, a cesta de consumo do rico é menos tributada que a cesta de consumo do pobre, mesmo tendo a desoneração da cesta básica. E isso acontece porque serviços no Brasil são menos tributados que mercadorias. E rico consome muito mais serviço do que pobre. Então, só para vocês terem uma ideia, pela última POF, as famílias com renda até 2 salários mínimos, 9% do consumo é de serviços. As famílias com renda acima de 25 salários mínimos por mês, 31% do consumo é de serviços. Ou seja, tributar menos serviço do que mercadoria é regressivo. E esse é um ponto importante de ser entendido na discussão da reforma tributária. Finalmente, os cenários permitem estimar os resultados setoriais. Quando a gente fala dos macrosetores, agropecuária e indústria e serviços, o impacto é positivo em todos os cenários. Obviamente, o setor mais beneficiado é a indústria, isso já era esperado também, por 2 motivos. Um deles é porque é o setor mais intensivo em investimento, e a desoneração do investimento favorece mais a produção industrial, mas o segundo motivo é porque o consumo de bens industriais é mais tributado do que o consumo de produtos agropecuários e de serviços. Mas, no entanto, mesmo assim, em todos os cenários, os macrosetores são beneficiados. Quando a gente trata dos cenários conservador e otimista, em que se incorporam os efeitos da reforma tributária sobre a produtividade, na verdade, todos os setores da matriz insumo-produto apresentam crescimento do PIB. No cenário base, que basicamente reflete só a mudança de preços relativos e a eliminação da acumulatividade, alguns subsetores, como educação privada e saúde privada, têm alguma queda do PIB, mas muito menor do que a gente costuma ver as pessoas falando que vai ser o efeito da reforma tributária. Ou seja, mesmo que você queira ser absolutamente conservador e dizer não quero considerar efeito nenhum, acho que não vai ter efeito nenhum sobre a produtividade, o que é impossível, ainda assim o efeito negativo sobre alguns poucos setores ele é relativamente limitado. Além do mais, é muito provável que o Congresso Nacional acabe trazendo algum tratamento diferenciado para a educação privada e saúde privada. Bom, finalmente tem também esse mesmo efeito positivo sobre o crescimento, ele acaba sendo positivo para a distribuição federativa da receita, de modo a que mesmo nenhum ente da federação, na prática, com o modelo de compensação de perdas que está sendo discutido, que é uma mudança em relação à PEC 45, nenhum ente da federação teria perda de receita em termos reais. Então, só para você ter uma ideia, isso daqui é uma simulação de como evoluiria a receita de um estado ou de um município que perdesse 30% da sua receita com a migração da cobrança para o destino. A linha azul é o quanto ele arrecadaria, mantidos os tributos atuais, supondo que o PIB cresce 2% ao ano, seja um valor que cresce em termos reais 2% ao ano. A linha laranja é o quanto ele arrecadaria sem o ajuste proposto, isso é o ajuste da PEC 45, que vai melhorar ainda no novo modelo.
ou seja, em 8 anos, que é o período de transição, ele perderia 30% em relação ao que ele arrecadaria, quase 20% em termos reais. Com o ajuste proposto na PEC 45, teria essa linha cinza, ou seja, ele teria um crescimento real da arrecadação, mas ainda menor do que ele arrecadaria, mas com isso e mais o efeito positivo sobre o crescimento, trazendo aqui as estimativas do Braulio, nós teríamos essa linha amarela, que significa que mesmo um estado ou município numa situação, e isso é uma situação bastante forte, extrema, com uma perda muito forte de arrecadação com a migração para o destino, teria um aumento de receita. Eu acho que é basicamente isso, tanto do ponto de vista federativo quanto do ponto de vista setorial. Quando a gente quer entender o impacto da reforma tributária, é fundamental entender que não é um jogo de soma zero, é um jogo de soma positivo. Se a gente esquecer isso, não adianta nem discutir reforma tributária. Ou a gente entende que ela tem impacto positivo para o crescimento, ou então não tem motivo para fazer a reforma tributária. A gente não propõe fazer a reforma tributária porque é bonito. A gente propõe fazer a reforma tributária porque tem um impacto muito forte sobre o potencial de crescimento do Brasil, do país. Pode-se questionar se os números são esses, mas mesmo com hipóteses ultraconservadoras, ainda assim você vai chegar à conclusão que, do ponto de vista setorial e do ponto de vista federativo, desde que tenha um bom modelo de compensação de perda, todos os setores e todos os entes da federação tendem a ser beneficiados. Peço desculpas, me estendi um pouco aqui no meu tempo, mas a gente espera que no final a gente tenha algum tempo ainda para o debate. Obrigado. Excelente, Bernard. Vamos lá, Caio. Agora vamos ouvir você sobre as questões macroeconômicas, de uma forma geral, e como ela se enquadra na situação que o Brasil vive hoje, a expectativa dos próximos anos pós-pandemia. Excelente, obrigado, Ricardo. De novo, aqui em nome da XP, eu queria agradecer o convite e a oportunidade de debater esse tema tão importante com o Bernard, que, de fato, está colocando, né, junto com o CCIF, uma das principais propostas de reforma tributária que está sendo debatido no Brasil nesse tema tão importante, né? Quando a gente olha, por exemplo, o Doing Business, que é aquele ranking de comparação de ambiente de negócios do Brasil com outros países do mundo, o Brasil nunca está muito bem ranqueado, né? E o Banco Mundial faz em diversas categorias diferentes, tempo para abrir um negócio, tempo para fechar um negócio, legislação trabalhista, infraestrutura, as mais diversos fatores que podem melhorar ou piorar o ambiente de negócios no país, né? O Brasil vai mal em vários desses rankings, né? Conseguir eletricidade, né? Muitos lugares que não tem eletricidade, baixa conectividade em alguns segmentos. Mas tem um indicador que o Brasil é de longe o pior, que é justamente o tempo para pagamento de impostos, né? O ICMS é muito complicado, o PIS/COFINS é muito complicado, né? Isso toma um tempo danado das empresas. Eu acho que o Brasil tem 2 ou 3 países só num ranking de 190 que são piores do que nós. Ou seja, eu acho que se nós tivéssemos que nos dedicar muito a uma reforma, especialmente depois do advento do teto de gastos, que deu uma segurada ali no ritmo de crescimento da despesa, eu acho que, sem dúvida, é a reforma tributária, né? A reforma tributária tem uma característica interessante, né? Ela é uma unanimidade. Acho que todo mundo é a favor da reforma tributária exatamente por essa dificuldade complexa de pagar impostos no Brasil, né? A carga tributária é complexa por quantidade de impostos e pela quantidade de obrigações acessórias e mudanças de regras que nós temos quase todo o tempo. Só que quando você vai debater qual reforma tributária, aí tem para todos os gostos, né? Tem uma linha que propõe, olha, é tão complexo que é melhor não mexer nos impostos e vamos só dar uma boa simplificada em cada um deles. Tem lá principalmente os municípios se juntarem, fizeram uma proposta que chama Simplifica Já, tem alguns tributaristas que pensam dessa forma. Tem a proposta do governo, que é alguma coisa no meio do caminho, faz um IVA, mas só com alguns impostos federais, né, para não ir no mais espinhoso, e tem a do Bernard, que é muito mais robusta, muito mais complexa, e que ataca, por exemplo, o ICMS, né? De todos os impostos, o mais complexo é o ICMS. Uma reforma tributária que não engloba o ICMS é uma reforma que
tem muito pouco, tem um alcance muito menos efetivo, né? E também tem outras linhas, né? Por exemplo, você pega o secretário especial da Receita anterior, o secretário Marco Sintra, ele não defendia nada disso, ele defendia acabar com todos os impostos e fazer um imposto único no estilo da CPMF, mas aí era um negócio bem mais revolucionário, né? Enfim, ou seja, tem uma gama muito maior de possibilidades, e eu acho que a grande boa notícia do Brasil nesse último ano e meio, a respeito da reforma tributária, é que nós avançamos no debate, né? Nós abrimos o debate. Nós saímos dessa, todo mundo é a favor, para começarmos a discutir, de fato, como melhorar as propostas e chegarmos num denominador comum. Um ponto importante é esse sistema de compensações, né? Eu fui secretário municipal aqui de São Paulo, secretário da Fazenda. O ISS, para mim, era um reloginho. Entrava o ISS, eu pagava folha. Entrava o ISS, pagava folha. Então, qualquer proposta que viesse me dizendo que queria tirar o ISS da cidade, eu ia falar, não, pelo amor de Deus, não tira aqui a minha previsibilidade, né? Mas aí a gente começa a amadurecer e vem os sistemas de compensação, né? A mesma coisa para setores, né? Quantidade de setores, leite, cesta básica, construção, químico, cada um com seu regime especial, livro, né? Você viu a confusão, o debate todo que vem em torno da taxação do livro, não era nada disso, né? Na verdade, você está propondo um negócio muito mais amplo, mas as narrativas são complexas, Zona Franca de Manaus, regime especial automobilístico em algumas regiões do país, que geram o que o Bernardo comentou, né? Você tem um mercado consumidor no Sudeste e a principal produção de bens de consumo durável lá na selva amazônica, né? Dentro como é que você faz o transporte disso, logisticamente é complicado, mas tem muito benefício tributário. Ou seja, precisamos avançar no debate e ir apertando os parafusos. Também me recordo que quando fui secretário da Fazenda, não sei nem se o Bernardo sabe disso, mas eu era o vice-presidente da Abrasf, que era a Associação Brasileira das Secretarias de Fazenda. E na primeira vez que se debateu a reforma tributária, aquele espírito agressivo, tem que ser contra, porque vai tirar o recurso. Eu falei, gente, nós precisamos pensar no Brasil. Tomei uma saraivada de golpes lá, mas me defendia. Eu falava assim, cara, eu sou secretário da Fazenda aqui, mas eu sou economista, eu penso o país, né? Isso aqui é fundamental avançar, né? Não era muito bem visto ali, era visto como um outsider, porque não era ali de dentro ali não era um municipalista de verdade, né? Uma bobagem, porque a gente tem que pensar no país e pensar no crescimento econômico. Isso foram 3 anos já, né? Atrás, 3 ou 4 anos, ou seja, nós estamos avançando. Eu acho que estamos amadurecendo, talvez não esteja maduro ainda, tem debate ainda para fazer, mas esse tipo de encontro aqui é importante, e todos os outros que eu tenho certeza que principalmente o Bernardo e o Ângelo têm feito pelo Brasil, são relevantes para a gente ir empurrando, acertando, parando as arestas e avançando nesse tema que é tão importante, né? Mas talvez não seja o mais urgentíssimo do país hoje. Porque o mais urgentíssimo do país hoje pós-pandemia, resolver mais ou menos a questão do teto de gastos, né? Você lembra que eu comecei aqui dizendo o seguinte, olha, fizemos o teto de gastos, demos uma previsibilidade para a despesa, agora vamos atacar a parte mais estrutural, né? Ganhamos um fôlego, vamos olhar para o longo prazo, reforma tributária, depois tem a reforma administrativa, as reformas setoriais e tal. O problema é que o teto começou a ruir, né? Não na prática, porque ele continua ali firme, né, na Constituição, mas pelo menos nas tentativas, né? As despesas públicas brasileiras crescem a um ritmo muito acelerado há muito tempo, grande parte delas são despesas obrigatórias, que tem que crescer que crescem automaticamente, salários, previdência, crescem com a inflação, né, e crescem com outros fatores também, o teto de gasto ele vem crescendo num ritmo, as despesas obrigatórias vêm crescendo num ritmo mais rápido. Tínhamos um encontro marcado em algum momento ali, né, para tentar fazer mais medidas para reduzir esse ritmo acelerado do crescimento das despesas. Estávamos conseguindo, né? Se nós olharmos os dados de déficit primário no país, o déficit primário aumentou muito lá em 2014, 2015,
depois foi diminuindo. Foi uma sequência de avanços do lado do gasto, que começou lá em 2015, né, com o ministro Levi entrando no governo e fazendo abrindo, né, tirando aquela maquiagem toda que tinha e abrindo o tamanho do problema. Depois veio a reforma do teto de gastos, veio a reforma da TLP, veio a reforma da Previdência, ou seja, a coisa estava virando. Quando fomos atropelados pela pandemia, né, tivemos que gastar muito mais do que se esperava. Nossa dívida PIB está indo para perto de 100%, né, e é um peso grande que tem que ser, que vai acabar gerando mais cedo ou mais tarde um custo de manutenção enorme. Hoje o juro é baixinho, está dando para se virar, encurtando muito a dívida, mas em algum momento isso vai ser um problema. Então, para além dessa coisa estrutural que nós temos, e vai ser, na minha visão, o grande debate do ano que vem, nessa virada de ano aqui, nós temos que proteger o teto para que, né, a casa não venha abaixo antes da gente consertar os alicerces, né? A gente está consertando os alicerces, mas tem um problema no telhado aqui. Então, temos que continuar olhando para o alicerce, que é a reforma tributária, que é a reforma administrativa, que são os investimentos em infraestrutura e tal, mas temos que corrigir o teto que tá sob ameaça. Nossa visão, e o governo tem sinalizado isso, é que isso vai acontecer. Eu acho que vai passar esse momento mais crítico aqui da pandemia, e daqui a pouco a gente vai ouvir o Eric sobre isso também. Passado esse momento mais crítico, a economia volta a crescer, a vacina começa a se espalhar, eu acho que reduz essa pressão muito aguda para gastos sociais e gastos por investimento que nós estamos vivendo agora, né? Não que eles não sejam importantes, na verdade eles são talvez os mais importantes, que estão exprimidos por gastos obrigatórios de outra natureza. O que nós precisamos fazer é dar uma remodelada completa nos gastos públicos no Brasil. Só que neste momento, nós estávamos indo para o seguinte, olha, não dá tempo de remodelar os gastos públicos, estoura o teto. Então, 2 passos para trás, manutenção do teto, rever os gastos e, ao mesmo tempo, retoma a agenda de discussão, ou avança, na verdade, na agenda de reformas estruturais. Eu acho que essa agenda estrutural ela é de Estado, não é de governo, tanto que ela já vem, né? Como foi a Previdência, né? A Previdência teve ajustes no governo Fernando Henrique, teve ajustes no governo Lula, teve propostas no governo Dilma, teve propostas no governo Temer, até que foi aprovada na frente. A tributária é a mesma coisa, a administrativa é a mesma coisa, nós estamos amadurecendo. Eu acho que isso tem um ponto positivo aqui, né? Mas nós não podemos deixar o carro derrapar no curto prazo. Nós achamos que não vai, né? Nossa projeção de PIB para o ano que vem é relativamente positiva, esperamos 3,4% de crescimento para o ano que vem, esse ano vai cair 4,6%, mas principalmente lá pelo primeiro semestre. Temos agora uma turbulênciazinha com a segunda onda, mas tem uma série de vacinas aí aparecendo, é muito provável que ano que vem as populações sejam vacinadas, a economia volte a crescer, ou continue a crescer, menos turbinada por auxílio emergencial, mais por crédito e outros fatores, né? Nesse ambiente, a taxa de câmbio dá uma apreciadinha, ela já vem apreciando, né? Chegou a bater 85, agora está perto de 35, a gente acha que vem mais um pouquinho, fecha até um pouquinho abaixo de 5 no ano que vem, a média do ano que vem é 5, né? E aí cria-se um ambiente de curto prazo para avançar nas discussões das reformas, né? E, fundamentalmente, na minha visão do lado fiscal, para terminar, nós temos que avançar nas reformas, não só pelo tema estrutural, mas também para nos blindar de 2022, né? Ano eleitoral, muita pressão, é importante que o arcabouço tributário e fiscal seja reforçado para que a gente possa passar bem por esse ano eleitoral, que pode ser de muita volatilidade, mas aí já estou me antecipando, já estou falando de 2 anos para frente, é melhor a gente voltar para o curto prazo aqui e voltar para a nossa discussão. Obrigado pela oportunidade, viu? Excelente, Caio, excelente, excelente. Ouvir os dois foi muito bom. E aí você colocou uma lógica, Caio, que tanto o Bernard como o Caio, né? Quando a gente analisa de uma forma racional esses eventos, né, parece que não há questionamento, né, que é tudo muito claro. Mas, como o Paulo Guedes diz, existe um tempo político e existe um tempo da racionalidade, né, que os dois nem sempre se encaixam, né? E, Eric, como está esse
tempo político, como é que está essa questão? Essa racionalidade prevalece? As questões de sucessão dentro da Câmara, como isso está afetando não só a questão do viés fiscal, como também a questão do viés das reformas estruturais, né? Qual é a sua leitura? Boa noite, Ricardo. Agradecer a oportunidade também de estar aqui com vocês, falando sobre um tema tão importante. O Caio falou duas palavras-chave que eu acho que conversam muito com a política, que é qual a proposta e o timing de discussão. E aí, para chegar desses dois pontos-chave, eu acho que a gente tem que voltar um pouco no tempo. A gente começou o ano, sim, com essa racionalidade dentro do Congresso, existia, sim, uma predisposição para avançar com isso. A gente até, inclusive, no nosso time, tivemos várias reuniões com o Bernardo explicar para a gente quais eram os principais pontos e como é que isso estava avançando. O fato chegou a ser instalada, Ricardo, uma comissão mista no Congresso ali em fevereiro. O Rodrigo Maia botou todo o peso ali em cima disso. O Rodrigo Maia estava como ponta de lança desse tema, mas o fato é que a gente chegou em março, e em março chegou junto a pandemia e deu um U-turn na agenda do Congresso. O Congresso ficou com uma agenda presa durante praticamente 6 meses em questões que não eram referentes a reformas, mas sim ao combate à pandemia. Então, a gente começou a ver uma série de propostas sendo aprovadas já num novo sistema, num sistema remoto, que não era mais presencial, o que reduziu bastante, então, a discussão de qualquer outro tema que não fosse questões relacionadas à pandemia. Ficamos presos ali nessas questões, Ricardo, por pelo menos 6 meses. Passados esses 6 meses, a gente viu ali a virada do semestre, o Congresso já tentando demonstrar buscando alternativas para uma agenda que não fosse só o enfrentamento da pandemia. Chegamos ali em agosto, o Rodrigo Maia voltou com esse tema da reforma tributária e começou, então, a tentar avançar com isso dentro da comissão mista. O fato é que, a partir de agosto, foi que entrou o governo. O governo só mostrou a cara, de fato, o que ele queria com a reforma tributária a partir de agosto. E aí que começaram a surgir outras propostas, além daquela que já existia em cima da mesa, que tinha como a questão central a proposta do Bernardo. E dentro desse contexto, surgiram etapas. O governo falou, a gente vai entrar nesse debate de reforma tributária, só que a gente vai apresentar a nossa reforma tributária por etapas. O pessoal aqui em Brasília disse, mas como assim etapas? Cada vez que a gente avançar com uma etapa, a gente vai voltar para o zero, então, para discutir a próxima etapa. E isso foi uma confusão muito grande na cabeça do político. Isso causou uma certa estremecimento em alguns pontos na relação entre o governo e o Congresso, porque a turma já estava avançando para um lado e vinham propostas que não eram bem aquilo que estava sendo discutida. Só para lembrar, a primeira etapa que o governo encaminhou foi aquela etapa que substituía o PIS/COFINS pelo novo imposto que se chamava CBS. E essa proposta, ao invés de ser discutida dentro da proposta do Bernardo, surgiu como uma proposta paralela. E hoje existe essa proposta dentro do Congresso. A pessoa fala, vem cá, a gente começa a discutir essa que o governo enviou, ou a gente volta para o Bernardo, ou a gente insere na proposta do Bernardo esse tema. Então, a gente viu que o governo entrou, de uma certa forma, na mesa de negociação de uma forma atabalhoada, porque dividiu os temas, entrou num segundo momento e teve uma segunda etapa que chegou a ser ventilada, não chegou a ser colocada no papel, que era a possibilidade de criação da CPMF. Isso a gente já estava em setembro desse ano, o Paulo Guedes sinalizando que poderia vir com uma CPMF digital, qualquer nome que possa ser dado para esse novo imposto, para, de uma certa forma, bancar um programa de desoneração da folha. Isso pegou muito mal dentro do Congresso, porque criação de imposto na véspera de uma eleição municipal, nenhum parlamentar ia aceitar. Não é um tema que o político leve para uma campanha e vai ganhar votos. Então, a partir disso, o governo recuou e a gente não viu mais grandes avanços dentro dessa questão da reforma tributária. E para culminar, e aí pega um pouco da questão do time, como o Caio colocou, para culminar, a gente começou a viver aqui em Brasília a presença de uma maior discussão em torno do teto dos gastos.
E a gente chega em outubro, Ricardo, e todo mundo que está nos acompanhando, com uma declaração do presidente Rodrigo Maia, dizendo que a prioridade, a partir daquele momento, não era mais a reforma tributária, mas sim a PEC emergencial. E é nessa PEC emergencial que está inserida a questão dos gatilhos do teto, que está inserida também a questão da possibilidade de criação de um novo programa social que pode substituir o auxílio emergencial. Então, estocou qualquer debate ali de reforma tributária e começou a se focar na PEC emergencial. E aí, logo depois dessa declaração do Rodrigo Maia, que já foi a sinalização clara que estaria em segundo plano a reforma tributária, a gente viu um Rodrigo Maia também dando declarações públicas que essa PEC emergencial, que era prioridade, não seria votada neste ano, que no calendário Maia, essa PEC ficaria apenas para o próximo ano. Ou seja, se a PEC emergencial, que é prioridade, item número 1 da pauta do Maia, vai ficar para o próximo ano, que só então como é que fica a questão da reforma tributária. Então, não foi um tema que tentou se construir ali no começo do ano, teve a pandemia que atrapalhou bastante. Na retomada de uma nova agenda, não houve uma confluência de discussão. E aí entra no que o Caio falou, que proposta que a gente está falando, de qual texto a gente está falando, afinal. Lembrando que, até o momento, o relator não apresentou o texto final. Não há ainda em cima da mesa para a sociedade conhecer, para os investidores conhecerem, para todos os setores conhecerem que texto é esse. E aí, em cima disso, se levanta muita especulação sobre vão entrar outros temas, por exemplo, dividendos. Vai ter tributação de dividendos nesse texto? Ninguém sabe ainda. Então, assim, está faltando ainda aqui dentro do Congresso uma melhor organização. Parte dessa organização se deve, sim, a uma maior presença na discussão por parte do governo, mostrar o que ele quer, qual é o direcionamento dessa reforma tributária, para que as coisas, então, comecem a avançar e a avançar dentro dos trilhos. E aí, no meio desse tudo, Ricardo, só para completar... Conclua. No meio desse processo do que foi apresentado, a gente já viu algumas resistências, porque quando foi apresentada a questão da CBS, a turma do setor de serviço reagiu muito forte. Quando foi apresentada outras partes da proposta, teve reação dos governadores. A gente teve reuniões com governadores que disseram: eu topo entrar nessa reforma tributária, mas eu quero um fundo de compensação para o meu estado. Aí a gente correu aqui no time do Paulo Guedes, aí o time do Paulo Guedes falou: fundo de compensação para o estado não vai dar, não. Então, assim, tem muita coisa para avançar ainda, tem muita conversa para ser colocada em cima da mesa e esclarecida, e de uma forma bem objetiva, tem que ser melhor esclarecida para vários setores. Pois é, fica assim, com essa conversa de agora, né, eu já tinha lido, inclusive, seus relatórios que você tinha encaminhado, fica claro que não teremos reforma tributária nesse ano. A discussão não avança ainda nesse ano. Avançamos, mas não teremos. O que deixa um certo gosto amargo, Caio e Bernard, no meu entendimento, a proposta que se apresenta, claro que a gente tem que cuidar até de gasto e tal, mas a partir do momento que a reforma tributária entra em pauta, o que a gente está fazendo é reduzindo significativamente o risco Brasil, né? Então, o olhar do estrangeiro para o país pode passar a ser outro, efetivamente. É uma leitura errada ou otimista demais, ou a consequência disso poderia ser uma enxurrada de investimento estrangeiro, inclusive na Bolsa de Valores, com apreciação dos ativos locais, dos ativos domésticos. Como é que vocês veem isso? Faz sentido essa leitura ou não faz? Caio e Bernard, aí fica com vocês. Então, eu acho assim, eu acho que a percepção do mercado na aprovação... Vamos lá, eu acho que o Caio colocou duas questões. Tem uma delas assegurar a solvência do setor público pelo lado das despesas. Eu acho que isso é muito importante. Se aparecer uma ideia de que está perdendo o controle do lado das despesas, a tendência é ter uma reação muito negativa do lado dos mercados. Se mostrar que segura, que é o cenário básico do Caio, eu acho que é claramente positivo para os mercados, pode até levar uma valorização do câmbio, uma redução de juros de longo prazo nesse momento. A reforma tributária,
eu não sei o quanto os mercados vão entender o quanto ela vai ser relevante para o investimento. Eu acho que a percepção certamente tende a ser positiva. Agora, o quão positiva e o quanto ela vai afetar, eu não sei. Claramente, eu acho que tende a ser positiva. Pode ser que ela seja, que o efeito seja bastante antecipado. Tá, mas eu tô numa reunião. Só um minutinho. Só vou pegar. Tá. Oi. Ok, pode seguir, Tá bom. pode seguir. Pode ser que o efeito seja bastante positivo, pode ser que o efeito seja mais moderado. E depois só se concretize mesmo o efeito todo positivo num prazo mais longo. Isso eu realmente não tenho como saber. O Caio talvez tenha como falar melhor do que eu. Mas eu acho que seria um gol de placa conseguir aprovar uma reforma tributária, que é um tema que a gente vem discutindo há quase 30 anos no Brasil, tá certo? Logo depois que a gente fez a Constituinte, a gente percebeu que errou no desenho do sistema tributário na Constituição. Desde então, desde o começo dos anos 90, a gente vem discutindo que mudanças têm que ser feitas no sistema tributário brasileiro, e acho que pela primeira vez a gente está perto de aprovar, mais do que em qualquer outro momento no passado. Qual vai ser a reação no mercado, eu não sei. Isso é algo que o Caio precisaria dar uma dica aí. É um endereçamento bom para o Caio, né? Será que o investidor estrangeiro teria uma percepção da redução do risco Brasil com efeitos positivos no curto prazo? Ou não? A reforma tributária é algo muito complexo e ele não entenderia, não faria a leitura dessa forma. Vamos lá. Primeiro, do ponto de estarmos perto da reforma, eu acho que é isso mesmo, Bernardo. Eu concordo com você. Eu acho que e tem um pouco daquilo que eu estava falando. Pela primeira vez, eu acho que nós estamos avançando concretamente na página 2, página 3, página 4 da reforma, do que significa a reforma, quais os problemas, vamos consertar os problemas para poder avançar. Talvez não dê para aprovar no primeiro semestre do ano que vem, talvez não dê no segundo, mas estamos quase. Eu acho que agora sim, a sensação de que aquela coisa do carro rodando a roda assim para frente, sabe? Parece que agora começou a andar, né? E eu acho que de fato estamos mais perto. E olha, assim, a situação do Brasil, do ponto de vista fiscal, ela é muito delicada, muito delicada. Se o teto de gastos ficar resolvido, né? Olha, alguém chega para mim e fala assim, Caio, tenha certeza, tranquilo, teto de gastos nos próximos 10 anos está mantido. Sabe o que eu vou falar? Eu vou falar assim, legal, continuo muito preocupado com a situação fiscal do Brasil. Por quê? Porque a dívida PIB vai continuar perto de 100% por muito tempo. Qual que é o bottom line disso? Sem crescer, nós não vamos resolver o problema fiscal brasileiro. Isso é conhecido por todo mundo, especialmente por analistas internacionais que olham com detalhe o Brasil e comparam muito com o resto do mundo. As pessoas falam assim, cara, vocês vão ficar aí lutando contra a despesa, é legal, vai ajudar, mas se vocês não crescerem, não vai avançar. E a pergunta seguinte é assim, e a reforma? Cadê a tax reform? É direta a pergunta. Então, a associação é exatamente aquele exemplo que eu estava falando da casa. O teto de gastos é de fato o teto, só que a reforma tributária é o alicerce da casa. Se a gente não consertar os alicerces, ela vai cair do mesmo jeito, com teto ou sem teto. Entendeu? Então, é absolutamente crucial e está todo mundo esperando esse avanço das reformas. Ficam até decepcionados quando eu falo pouco, porque a gente está tão envolvido aqui no curto prazo com rompe o teto, não rompe o teto, aí a gente acaba falando muito disso, aí as pessoas falam, tudo bem, mas vem cá, e as reformas? Né? Então, talvez eles valorizem até mais do que a gente aqui que está meio engolfado pelos problemas de curtíssimo prazo. Essa é uma percepção interessante, porque o grupo de investidores, né, que está assistindo aqui a gente, que está participando, né, tem alguns sinais que são importantes para a tomada de decisão, né, e decisões de longo prazo, compra de proteções, mais o investimento no exterior do que sair um pouco do risco Brasil, comprar mais lá fora, e com a hora de mudar essa posição. Né? Então, eu acho que temos que começar o ano realmente de dedos cruzados e aqui pedindo na Bahia aos orixás que ajudem, né, o nosso Congresso para que a reforma tributária entre em pauta e seja aprovada. Mas é uma questão que me parece, e assim, essa é uma pergunta que chega, né? Se o governo terá capacidade de articulação para fazer isso acontecer
no primeiro semestre do ano que vem, ou durante o segundo semestre do ano que vem. A gente já viu o governo bater muita cabeça com isso. E nada mudou, né, de lá para cá. Caio, o que você vê? Você acha que existe um cenário novo com uma expectativa de melhor articulação ou não existe? Ou vamos continuar batendo cabeça nos próximos 2 anos? Né? Qual é a tua percepção? Talvez mais para o Eric até, né? O Eric, perdão. Pode ser para o Eric, eu posso falar um pouquinho também antes do Eric. Posso falar ótimo, rapidinho, Eric? Pode. Você antes. Tá bom, vamos lá. O que a gente tem hoje? A gente tem duas frentes de resistência à reforma tributária. Uma que é federativa, a outra que é setorial. Na área federativa, eu acho que tem a questão dos estados, que vai depender aí da negociação desse Fundo de Desenvolvimento Regional. O que está acontecendo hoje é que os estados estão pedindo um valor absurdamente alto, ridiculamente alto, vamos ser bem honestos, é um valor que cresce ao longo do tempo, chega a 97 bilhões de reais por ano no final da transição. Tem que ser um valor muito mais razoável, mas sendo um valor mais razoável, o governo claramente financia, porque qualquer hipótese conservadora de impacto sobre o crescimento, o efeito sobre a Receita Federal vai ser maior que o custo para o governo federal. Então, essa parte eu acho que encaminha desde que o governo federal abandone o discurso de que qualquer fundo de desenvolvimento regional quebra o governo, mas os estados têm que sair do valor ridículo que eles estão pedindo, que está muito alto. Tá certo? A segunda questão são os grandes municípios, que eu acho que criaram aí um discurso de que vão perder o ISS, vai ser ruim, mas o discurso está errado. Agora, não dá para discutir isso em época de campanha. Época de campanha não é época que você consegue trazer racionalidade para o debate, entendeu? Ali o que vale é palavra de ordem, e infelizmente as palavras de ordem estão um pouco complicadas agora, mas passada a campanha presidencial, a prefeitura, as eleições, o segundo turno das eleições municipais, eu acho que dá para trazer essa questão com uma boa racionalidade, dá para mostrar para os grandes municípios que eles não perdem. Claramente dá para mostrar isso de forma muito clara e na maior parte dos casos ganham. Então, eu acho que aí a parte federativa, desde que resolva essa questão do Fundo de Desenvolvimento Regional, está bem encaminhado. A parte setorial vai exigir alguma concessão por parte do relator, a gente sabe. Que grau de concessão? Eu não sei. A gente, no trabalho nosso de apoio, a gente coloca lá, a gente tem o plano B, o plano C e o plano D. Tá certo? Obviamente, a gente gostaria de ficar no plano B, que é o menor nível de concessão para poder aprovar. Agora, o plano D de dado, ainda assim é muito melhor do que a gente tem hoje, tá certo? Então, vamos lá, o nosso trabalho falar, olha, vai ser, o relator vai ter que fazer alguma concessão, a gente sabe disso, espero que seja o mínimo possível. Se tiver que ser mais, que seja, ainda assim vai ser muito melhor do que o que tem. Onde está o problema? E aí sim eu queria passar a palavra para o Eric. Eu acho que o grande problema hoje é a posição do governo federal. Tem tido uma posição ambígua com relação à reforma da tributação de bens e serviços. Acho que esse é o ponto fulcral para poder ver se é possível aprovar no primeiro semestre do ano que vem. Se o governo entender que essa é uma pauta boa para o Brasil entrar de cabeça apoiando, eu acho que aprova. Se o governo ficar numa posição ambígua, condicionar ter CPMF, não sei o quê, eu acho que dificulta e talvez fique para 2023. Então, eu acho que o ponto... E o relator não apresentou o relatório mesmo, Eric, porque ele, com toda razão, porque ele é político experiente, ele sabe que relatório se apresenta na hora que você sabe que vai votar e aprovar. Você não apresenta para ficar apanhando, porque você faz algumas concessões, mas não faz todas. Então, você faz o necessário para poder viabilizar a aprovação naquele momento. Se você deixar ele parado muito tempo, vai ter que fazer mais concessão depois. Então, correto ele, deixa para apresentar o relatório na hora que tiver com condição de votar e aprovar. Beleza, excelente. Vamos lá, Eric, para encerrar. Complementando, Bernardo, eu acho que essa questão que você colocou do fundo é uma questão central, o fundo dos governadores é uma questão central e isso passa pelo Senado. Acho que o Senado pode ser mais reativo, pode endurecer mais o jogo, porque é a casa dos estados. Mas agora eu acho que tem espaço sim, Ricardo. A gente vai ver no começo do ano, já tem zoom aqui em Brasília já há alguns meses de reforma ministerial. A gente viu que as mexidas que o Bolsonaro fez, agregando o Centrão para dentro do governo, não teve impacto na popularidade dele, ou seja, ele tem espaço aí para puxar essa turma para dentro do governo. E isso contribui na dinâmica de negociação, isso contribui na dinâmica de votações de temas mais espinhosos. A gente vai ter um ponto central também,
e é a eleição para presidente da Câmara. A gente vai ter que ver quem vai ser esse novo presidente da Câmara, qual o perfil desse novo presidente da Câmara, se ele está imbuído de tocar essa agenda, se ele está imbuído de tocar uma agenda reformista, como o Rodrigo Maia teve. O Rodrigo Maia só não conseguiu avançar porque teve 6 meses parado o Congresso, votando questões de pandemia, o que é natural também. Então, assim, tem espaço, eu acho que, mesmo que seja para o plano D, como o Bernardo colocou, assim como no primeiro semestre se avançar. Ficando para o segundo semestre, a eleição de 2022 já começa a contaminar um pouquinho mais a agenda do Congresso e aí as coisas ficam um pouquinho mais difíceis. Muito obrigado, Eric. Já tem mais um tema, então, para a gente pedir aos orixás, né? É que o sucessor do Maia seja reformista também, né? Então, senhores, um agradecimento enorme aqui, um abraço imenso da RGC a todos vocês. Bernardo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Megali, muito obrigado. Ângelo, eu ia chamar você agora para falar e tal, mas já chegamos no final. Deixar para você fazer o encerramento antes dos agradecimentos finais. Eric, também muito obrigado pelos esclarecimentos. Fica aqui, obrigado a todos que participaram. Mas, Ângelo, vamos lá, sua palavra final. Olha, foi muito rica a conversa, depois de toda essa riqueza, inclusive de detalhes que o Bernard, Caio e o Eric apresentaram, eu realmente não tenho mais nada a acrescentar. Eu acho que foi muito bom e espero uma próxima, viu, Ricardo? Certamente, faremos. Porque isso é assunto para 2 dias, né, Bernard? Pois é. A gente até conversou. Bernard começou dizendo isso, né? Que isso não era assunto para 1 hora, era assunto para 2 dias. Não era para 1 hora. Mas, infelizmente, as agendas não permitem. Então, um abraço muito grande a todos vocês. Um abraço a todos, muito obrigado. Sincero agradecimento da RGC, a todos pela participação, a todos os nossos parceiros, assessores, sócios e clientes e convidados. E, Caio, muito obrigado mais uma vez. Bernard, muito obrigado. Eric, muito obrigado. E Ângelo também, muito obrigado em nome da RGC. Uma boa noite a todos e até a próxima. Bom, boa noite a todos. Um abraço. Um abraço. Obrigado, boa noite.